Primeiramente, eu queria agradecer aqui a loja Renascença Maranhense, através do seu venerável Antônio Eusébio da Costa Rodrigues Filho, e do Dr. Pádua, que é orador também da loja, por incentivar esse processo novo que nós estamos entrando aqui nas mídias sociais. Eu acho que é a primeira loja aqui do estado do Maranhão, do Grande Oriente do Maranhão, que está aventurando. Afinal de contas, nós somos sempre os primeiros, né? Vanguardistas em todas as situações aqui de loja maçônica, de incentivo à filantropia. E aí eu queria convidar aqui o meu amigo Ernesto, que também está na loja aqui, presente aqui no nosso podcast, que é a primeira vez. E essa primeira vez tem um nervosismo que é natural que aconteça. É o nervosismo de estreia, não é isso, De meu irmão? estreia, exatamente. É isso aí. É a primeira vez que nós estamos aqui na nossa loja, nossa casa. E a gente quer expandir isso para as outras instituições maçônicas também e instituições públicas para frequentar a loja e conhecer um pouquinho da loja Renascença Maranhense. A Renascença Maranhense, ela como tu falaste, ela é verdadeiramente vanguardista, né? E podcast Renascença não tem um nome melhor. Eu acho que não tem um nome melhor, não é isso, Venerável? Com certeza. E Paulo, sobre o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar sobre a loja maçônica Renascença Maranhense, o que é ideal, né? E a gente vai expandir um pouco, a gente vai falar também sobre maçonaria. Porque a loja maçônica Renascença Maranhense, ela tem um trabalho filantrópico primordial, né? E esse trabalho filantrópico, ele alcança a sociedade de uma forma abrangente demais. Só que, além disso, a gente precisa também de muitas coisas e a gente vai poder trazer isso para cá. Sim. A gente vai mostrar isso para o povo, porque a maioria da sociedade de São Luís e do Maranhão não conhece o trabalho que a loja Renascença Maranhense faz. Exatamente. E a loja, ela tem uma história grandiosa. Os primeiros maçons que fundaram a loja, e aí tem a história. Quem pode falar bem e sabe de história são esses dois que estão aqui com a gente, né? O venerável e o orador. Por isso essas barbas brancas, não é isso mesmo? E a gente tem que respeitar bastante isso. Eu quero primeiramente, agradecer a oportunidade e me sinto muito orgulhoso de estar aqui, nesse lugar, nesse canal, né, para a gente poder divulgar esse trabalho e esclarecer algumas coisas para a própria sociedade, porque a maçonaria, em alguns momentos, ela não é vista, né, com bons olhos. Né? Eu mesmo já passei por algumas situações que não são tão agradáveis. Né? E hoje eu queria, até já de pronto, né, eu vou lançar uma pergunta hoje para o Venerável que é esclarecedora até para pessoas de minha família, sabe, Paulo? Nós vamos jogar isso aqui hoje. Vamos. O pessoal vai ficar sabendo. Vou ter que ficar sabendo. E aí, vou falar com o Antônio, né? Sobre isso aí. Antônio, o que é a loja Renascença Maranhense? A loja Renascença Maranhense não pode ser resumida em umas simples palavras. A loja Renascença Maranhense, ela surgiu da necessidade de transformar o homem em uma pessoa melhor, uma pessoa mais espiritualizada. E no sentido também de fazer um trabalho solidário. Desde o começo, os irmãos que fundaram a loja tinham essa ideia preconcebida de trazer um pouco de solidariedade os menos afortunados, entendeu? Isso que aconteceu. A ideia primeiro surgiu com o Hospital para Ancenianos, que acabou não progredindo porque o governo já tinha se lançado. Os recursos angariados pela loja foram destinados para o governo do estado na época. E depois foi a ideia de criar um asilo, onde foi adquirido toda essa área aqui, que antigamente era só mata aqui, não tinha nada, não era urbanizada ainda, e começamos com o asilo. É importante dizer aí há quanto tempo, Venerável? 104 anos. 104 anos. 104 anos do asilo, né? Do asilo. A loja tem maçônica, 125 anos, loja 125. que veio de uma outra loja, que havia batido coluna, que é a Vera Cruz. Então, no total, talvez a loja tenha uns 150, 150. É a loja mais antiga aqui do Grande Oriente? É uma polêmica aqui. Quem vai solucionar essa polêmica é o orador. É isso aí, o orador sabe muito. A loja é tão pioneira que o primeiro projetor cinematográfico foi trazido da França por um irmão da loja. Aí teve arrecadação de víveres para a Força Expedicionária durante a Segunda Guerra Mundial. Então, várias atividades se misturam com as atividades do Estado, do nosso Estado, e a loja Renascença Maranhense. Todos os grandes acontecimentos, inclusive políticos, têm a participação da loja Renascença Maranhense. Importante, quem não sabe quem é a loja Renascença Maranhense, né? Nem o que ela faz, hein? As pessoas importantes que já frequentaram a loja, que frequentam a loja, né? O primeiro venerável aqui da loja
o Palmério Cavalcante, ele tem trabalhos realizados nos Estados Unidos, como engenheiro. Foi o primeiro venerável da Loja Renascença Maranhense. E alguns fatos curiosos, o Pádua, sobre a loja. Interessante, nosso venerável falou uma coisa interessante. A maçonaria, ela tem fases, como divide historicamente em períodos. Bom, nós temos um período que nós chamamos de aquela maçonaria operativa, que era construtora, que criou todo um fausto europeu de engenharia. Nós temos uma maçonaria especulativa, que é aquela que o venerável falou, que esqueceu um pouco a construção civil para construir o homem, né? E aí o foco da sua construção passou a ser o homem. No Brasil, cá entre nós, eu quero chegar para onde começou a ideia do asilo de mendicidade. O que aconteceu? Logo depois da proclamação da República, né, a instituição, a ordem como um todo, que tinha estado presente em todos os acontecimentos históricos, na formação civil, política do Brasil, com a proclamação da República, que era um objetivo maçônico, logo na época da independência do Brasil, e na proclamação da República, a maioria dos brasileiros, dos maçons que proclamaram a independência do Brasil, já queria que o Brasil se transformasse numa república, como eram todas as repúblicas da América do Sul. Só não o Brasil que era um império. Concluído essa fase, a maçonaria, a instituição, resolveu caminhar para outra direção. É essa direção que o venerável fala. Começou a voltar os seus olhos para os menos favorecidos. E é dessa época que a ordem começa a fundar instituições, não só no Maranhão, como o Asilo de Mendicidade, mas no Maranhão, no Ceará, em São Paulo. Eram casas, escolas. Então, a loja, a instituição, passou a assumir um caráter operativo no sentido da construção da sociedade. Já não era mais uma operação construir casa, construir catedral, mas ajudar a construir a sociedade. Sempre com beneficência. E aí veio o asilo de mendicidade. Sempre com beneficência atrelada a ela. Exato, a beneficência, a cultura, a informação, o conhecimento. Isso que a nossa instituição sempre pregou, a libertação do homem pelo conhecimento, pela informação. Então a filosofia basilar da gente está na filantropia. Filantropia. A filantropia mas não só a filantropia. A Loja Renascença já teve escola. A Beckman teve escola, a Loja Renascença já teve ambulatório médico. Quer dizer, é todo esse suporte de apoio à sociedade. É o que hoje se chama o terceiro setor. O terceiro setor, que era uma sociedade organizada que trabalha para chegar onde o Estado não consegue chegar. E nós, hoje, herdamos o asilo de mendicidade, que é aquela que nós trazemos, e é uma instituição histórica, mas é um peso enorme. E é importante saber que com a Constituição de 88, a primeira obrigação de cuidar do idoso é da família. O segundo é do Estado. E nós somos em terceiro lugar, que são as instituições filantrópicas que nós estamos. Embora a gente não tenha tanto apoio do poder público, mas a sociedade nos reconhece, o asilo nos reconhece. O asilo eu não tenho dúvida disso. Eu estou aqui há 17 anos, né? E nesses 17 anos eu vi muita coisa mudar, né? Muita coisa mudou aqui. Inclusive com a chegada de novos irmãos, que tem uma cabeça boa, o Paulo, entre outros que chegaram aqui, né? E então, o asilo, verdadeiramente, muita gente não sabe quem é o principal mantenedor do asilo. Meu irmão Pádua, quem é o principal mantenedor do asilo? O principal mantenedor do asilo de mendicidade é a Loja Renascença Maranhense. É evidente que a Loja Renascença Maranhense, com a sociedade, claro. Nós não podemos, né, venerável? Nós não podemos, mas o grande custo, a grande peso, e Paulo, que é o nosso, hoje está à frente praticamente da administração do asilo de mendicidade, sabe da dificuldade. Nós sempre vivemos nessa onda. Corda bamba. Corda bamba, nunca em cima, sempre
Sempre uma corda bamba. Apesar de nós sermos gratos às instituições públicas, que eventualmente, pontualmente, elas nos ajudam com doações específicas, através de ações maiores, né? Maiores substanciais, mas deixar bem claro aqui que o asilo de mendicidade ele é mantido pela loja, como disse o orador, como disse o venerável, e pela sociedade ludovicense, né? Então, na verdade, ela já faz parte da cultura ludovicense, o asilo de mendicidade. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho o assunto para a fundação da loja, né? E a gente volta para o asilo de mendicidade, que uma das principais que a gente fundou o podcast foi para que a gente coloque o asilo de mendicidade na vanguarda também. E a gente chama as doações para nosso podcast, para nosso asilo, perdão. Mas a gente fundou, foram 11, né? Se eu não me engano, foram 11 maçons que fundaram aqui a loja maçônica. Isso aí há 125 anos. Né? Oriundos da loja Vera Cruz. Hoje em dia, nós estamos estabelecidos na Avenida Paparaúbas, número 16. Aqui pode, né, Venerável? A gente pode receber visita de todas as pessoas que quiserem conhecer aqui o asilo de mendicidade, que também é estabelecido no mesmo local. Mas anteriormente, a loja maçônica Renascença Maranhense era na Rua das Flores, perto da Igreja de São João. E que a gente mantém lá o prédio. O prédio, né? Um prédio histórico, inclusive, né? Um prédio histórico e muito bonito, muito bonito. A fundação da loja, porque o venerável falou, realmente é uma polêmica. A primeira loja fundada no Maranhão não foi a loja Renascença Maranhense, mas as outras lojas, na Expressão Maçom, bateram coluna. Fecharam. O que é bater coluna? Fechar, encerraram. Então, a loja Renascença Maranhense juntou um contingente de irmãos dessa loja e criou uma loja. Essa loja está de colunas em pé, firme e forte, há 125 anos. Por isso é que ela é a única loja do Maranhão, a primeira que nunca bateu coluna. Está há 120 anos. As outras tiveram, inclusive, vida fugaz, vida curta. Rápida a loja. Então, essa é a história da loja. A cidade mudou, a loja também mudou. Então, nós éramos no Sobradão, na Rua das Flores, ali do lado do São João. Viemos para cá, a cidade cresceu para cá, praticamente todo mundo se mudou do centro da cidade. Virou área nobre, não é isso? O centro esvaziou-se. Uma coisa importante, a cidade mudou para cá graças à loja Renascença Maranhense. Isso aqui é importante. Porque ela criou esses bairros todos aqui. Bairro de São Francisco, Renascença 1, 2, Ponta do Farol. Todas essas áreas aqui pertenciam à loja Renascença Maranhense. E tem muita área que pertence ainda, né? Ainda pertence, está sendo às vezes usurpada, está sendo ocupada irregularmente. Mas toda essa área aqui era da Renascença, que loteou e graças à loja Renascença. E, venerável, tem gente hoje daqui a um tempo, você não vai saber. Renascença, por que Renascença? Por que o bairro é Renascença? Porque tem aquela avenida grande, Oriente, né? O bairro é Renascença porque ele nasceu da propriedade que era da loja. Isso é importante saber. Isso o pessoal não sabe, porque é na Renascença 1, Renascença 2. Moro no Renascença. Uma coisa que as pessoas... O primeiro grupo de alcoólicos anônimos aqui foi criado pela Renascença Maranhense. A Escola de Cegos não, foi a loja Beckman, que criou também uma outra loja maçônica. Isso é história. Isso é história. História do Maranhão. E hoje mantém-se o asilo em virtude disso. Do remanescente das nossas casas, que tem aqui, o aluguel, que é totalmente voltado para a manutenção do asilo de mendicidade. Pronto, é importante saber também de onde vem essa renda para a loja maçônica destinar ao asilo. Isso seria uma próxima pergunta. Meu irmão, maravilha. Esse capital que a loja Renascença Maranhense então levanta vem dos imóveis que a loja possui, não é isso? É bom informar isso para a população, porque muita gente não sabe, né? Verdade. O patrimônio imobiliário da loja já foi grande. Já foi grande. Hoje, o processo de mudança da estrutura urbana da cidade, as condições de habitação da cidade mudaram. São Luís se verticalizou. Sim. E o patrimônio imobiliário da loja ainda é o patrimônio que se restringe à casa, poucas salas. Horizontal. E esses aluguéis foram ao longo do tempo, e o venerável melhor do que ninguém pode explicar isso, foram diminuindo, perdendo valor. Então, por isso a dificuldade. Eu ainda acompanhei o asilo com as mulheres, algumas pessoas na cabeceira da ponte do lado de lá, com saquinho no final de semana, pedindo,
sabe, para ajudar na manutenção do asilo. Eu ainda sou dessa época, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos quando isso acontecia. O pessoal atravessava de barco para cá, com mantimentos, porque não tinha ponte ainda. Foi criado pela loja maçônica Renascença Maranhense o telemarketing. O telemarketing, ele ajuda substancialmente a gente através de ligações que vocês talvez recebam. Com certeza, se não recebem, vão passar a receber. Isso aí. As meninas pedindo a doação para a gente manter o asilo de mendicidade, né? E em virtude disso, eu também já estou entrando aqui, mudando o assunto, mas se você receber uma ligação, por favor, faça a doação para o asilo de mendicidade, que a gente precisa muito dessas doações, né? Tem alguma coisa mais a colocar? Eu me lembro que antigamente foi colocado até pelo Venerável e por orador, se eu não me engano, que a gente passou um aperreio muito grande aqui dentro, não foi? Muito. Vocês, né, até teve uma Nós crônica sempre, sua, né? Depois que eu tô aqui, vários. Nós dois nos vivemos encontramos e nessa... falou assim, eu não tenho saída mais. Não. Tem E mais o hoje que em dia a gente fazer. continua do mesmo jeito, mas graças ao telemarketing e às doações da Sociedade Ludovicense, a gente deu uma diminuída nesse aperreio, mas a gente continua precisando para a gente manter nossos idosos aqui. Um fato curioso, a loja na época que teve uma peste, uma doença que agraçou a cidade, os irmãos da loja passavam as madrugadas socorrendo os doentes. O irmão Paulo pode falar melhor sobre isso aí. Na realidade, nós daqui do asilo, o asilo nunca sempre viveu dessa disponibilidade, primeiro, dos irmãos de servir. Porque é difícil você manter uma casa como é o asilo de mendicidade. O nosso asilo não é uma casa de repouso. O nosso asilo é uma mistura, é uma instituição híbrida, mista, é uma mistura de casa de repouso e hospital. E hospital. Porque os nossos idosos, à proporção que eles vão ficando acamados, vão podendo, nós continuamos com os nossos idosos. Nós não devolvemos os idosos para a família, porque até se a família já nos trouxe, é porque não quer mais. E o custo disso é muito alto, viu? E aí o muito custo alto. Ainda mais nessas operacional condições disso de acamado, aumenta, meu porque irmão. você Aí eu tem lhe garanto ter que não quer. assistência 24 horas. Eu sempre disse uma coisa do asilo. Nosso irmão Lopes Bogé dizia que aqui no asilo tem asilo. E aquela frase nasceu de uma constatação que nós vimos, por exemplo, todo idoso acamado que não tem escara é bem cuidado. É sinal de que é bem cuidado. É o primeiro sinal de um idoso bem cuidado é aquele que não tem escara. E os nossos idosos não têm escara. E era isso que Lopes Bogé dizia. Nesse asilo. Então, essas doenças, essa situação difícil, sempre quem vinha para cá eram os próprios médicos que eram da loja Renascença que acudiam, que vinham para nós aqui tratar desses idosos. Nosso irmão Domingos Mato Pereira, que foi um pediatra que viveu aqui das antigas da loja Renascença, não tinha ponte, ele vinha todo sábado para cá. Na maioria das vezes almoçavam por aqui, ficavam por aqui, ele atendia os doentes todo sábado. Então, o asilo nunca teve facilidade, essa é que é a verdade, nós nunca tivemos facilidade, sempre lutamos com dificuldade. Mas a missão é nobre e a gente vai seguindo. Agora, nosso irmão Paulo e nosso irmão Salgueiro estão aí na direção, segurando o perrengue. Eu sempre digo que fazer o bem é muito difícil, meu irmão. É muito complicado fazer o bem. Inclusive teve uma crônica do Jornal Pequeno, sua, não foi? Vendendo asilo, né? Vendemos um asilo porque a gente não tinha mais recursos. Né? Foi uma época tão difícil que nós vivemos. Não tinha mais para quem recorrer. Era para chamar a atenção da sociedade. Recorrer. Aí nosso irmão Antônio Zébio, naquela época, saiu uma reportagem que o asilo ia fechar, que estava fechando o asilo. Aí eu escrevi uma crônica para sair no Jornal Pequeno, como é que nós íamos vender o asilo. Vender o asilo hoje é um problema, porque se nós fecharmos o asilo, aonde vamos colocar os nossos velhos? Quem vai tomar de conta desses idosos que nós temos? Quem é que vai receber, venerável? Não tem. Se a loja Renascença fechar a coisa, tem uma instituição que quer o patrimônio da loja. Se a loja Renascença amanhã fechar as portas, o patrimônio da loja alguém vai ficar com ele. Uma instituição qualquer. Se o asilo fechar as portas, quem vai ficar com os idosos? É uma boa pergunta, presidente, não é verdade? Essa herança aí, meu irmão. Ninguém quer. Quem Então quer, tem né? que ajudar. Nós temos que ser ajudados. Nós temos que ser uma instituição que tem 104 anos, nós temos que passou por tudo nessa história.
dessa cidade. Eu respeito a ponto de pensar que aqui pode ser um dia a minha casa. Eu respeito a esse ponto. E o trabalho que é feito aqui eu respeito demais e eu acho muito bonito. E vocês são parte dessa história. E vocês são verdadeiramente respeitáveis. Eu fico olhando assim, às vezes eu me imagino como se fosse um antepassado, né? Que criou essa história todinha e fica olhando para você. E aí? A responsabilidade É, que fiquei esses olhando homens aí. têm. E aí? O Venerável Mestre sabe dessa história. O Asilo de Mendicidade foi fundado no dia 21 de abril de 1919. Era prefeito dessa cidade, que não era prefeito naquela época, era o intendente, era Lúcio Torres. Então, o que acontece? O prefeito... A prefeitura nós temos um crédito lá na prefeitura muito grande, porque há uma lei que foi que dizia que as instituições de caridade do padrão do asilo de mendicidade tinham uma participação na receita do Nos município. impostos, Eu não sei esse dinheiro... Nunca foi destinado. Tem um decreto. Nunca Tem um foi- decreto. Mas nunca foi revogado. Eu Nunca foi perguntei revogado. certa vez, teve aqui um vereador, Marcial Lima, e eu falei, Marcial, vê esse negócio para nós, vê se esse decreto ainda vigora, porque era uma lei, não era decreto, era uma lei. Nós temos esse crédito O para retroativo. receber. O resto eu acho que já prescreveu, né, João Paulo? Eu acho que prescreveu. Mas os últimos 5 anos aí dá bom. Mas se tiver perto de eleição, aí a gente pode voltar A aqui. gente pode agora, angariar, né? Prefeito agora, É, né? agora vai Vamos sair para saber, prefeito. conversar com o nosso prefeito. Se movimentou, inclusive, na época que graçou uma peste aqui na cidade, não me lembro qual foi a doença aqui, que os irmãos saíram nas ruas pela madrugada. Aqui no Maranhão nós tivemos para parar várias... os doentes na rua, para socorrer os doentes, para levar remédio. Foi, inclusive, na época da gripe espanhola. Espanhola, né? Os Da irmãos gripe saíram espanhola. nas ruas de madrugada. E saí de madrugada para A gripe tratar lá dos no pacientes. Ceará, era dançarina, o cara dava uma rodada e caía tonto lá na Isso. espanhola. Era a Covid da época, né? Era o Covid da época. Me diz uma coisa, vocês falaram de uma pessoa aqui que eu sou bem mais novo aqui na loja, mais novo assim, de tempo, né? E entrei na loja Não vai maçônica. falar a tua idade aí não, Na né? idade não. Mas vocês falaram de uma pessoa importante aqui que a gente sempre ouve falar, que é Lopes Bogé, né? Lopes Bogé, ele foi escritor, Escritor, foi músico, né? jornalista, É porque muitas pessoas não compositor. sabem, mas tem uma música... E uma pessoa boníssima, um coração assim, muito generoso. Era uma pessoa fantástica. Eu ouvi falar que ele tirava dele para dar para os outros. Lopes Bogé era um intelectual, um folclorista, compositor, poeta, jornalista. Compôs o hino da loja Jornalista maravilhoso. da Atibira, foi Compôs o hino da chegou a ser o aviação diretor da brasileira. O hino da Atibira. aviação brasileira ele compôs. Aí, ó. né? Era Formação histórica. um Eu homem, disse que um homem na dessa época loja. Eu ele gostava fez muito uma dessa semana. loja. É o autor do hino da loja Renascença. E tem músicas conhecidíssimas. né? Várias parceria com vários, Antônio Vieira, vários cantores nacionais. Aquela né? tábua de Um tirar homem a alma brilhante. dele, é dele? E era uma grande alma, uma grande Isso alma. aí. Tem que uma deixou música saudade. dele, Cachaça Apanhou, que foi gravado por Elza Soares. E ele foi Elza assistir a Soares, gravação. A nossa biblioteca tem o nome dele. Tem, É homenageado na nossa biblioteca. a Mais uma biblioteca vez, Lopes tocando num assunto Bogé. importantíssimo aqui. A loja Renascença Maranhense, ela tem uma biblioteca aqui dentro. E o museu. E o museu, É um museu, cadastrado né? no Um museu. museu. E o museu. Com peças Faz importantes parte do aqui. Cadastro Nacional de Museus. Peças centenárias. Mais que centenárias, né? Peças, Essa né? concepção de que a maçonaria é uma coisa velha é uma coisa errada. Você vê, isso aqui é uma linguagem puramente moderna, altamente moderna, que foge os padrões do que está se entende, acostumado quando se fala em maçonaria. O podcast é uma coisa, é uma linguagem. Velha na vanguarda da linguagem tecnologia aí, né? atualíssima. Então nós não somos tão velhos assim. Nós passamos pela vida, mas somos atualizados. Nós estamos nos atualizando. Eu e Antônio temos certa dificuldade, meio atrapalhado aqui com esse agora, mas eu acho que isso é um grande passo que a loja está dando, no sentido da comunicação, do conhecimento, de expandir conhecimento. E mais uma vez agradecer aqui esse projeto já tem 2 anos já, né? Entrou um pessoal mais novo, Ernesto, que está aqui no computador aqui do O lado. outro aqui. Ernesto, não sou Ernesto eu. Soares, É. né? Que aí ele conseguiu convencer o Venerável direitinho, tal. E o Venerável só disse assim, rapaz, isso aqui não der certo, né? Se não der certo, rapaz, olha. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque tem muita gente que, quando se fala em maçonaria, tem uma péssima impressão.
né? Essa era a pergunta que eu falei no começo. Tem gente que fala que maçonaria é coisa do demônio e que quando a gente vai entrar para a maçonaria, a gente tem que entregar o filho da gente para o inimigo, que eu não gosto nem que fale o nome desse rapaz, né? Mas eu queria que vocês dois, um pouco o outro, porque vocês têm experiência demais. Adoro quando o meu orador fala nessa loja. Gosto muito também quando o meu venerável esclarece as coisas para a gente com uma sabedoria enorme, né? Mas eu queria ouvir de vocês. A maçonaria, ela é do inimigo? Ela tem relação com o maligno? O que é isso, irmão Pado? Me explica isso aí. A maçonaria, na realidade, é uma das mais grandiosas invenções do gênero humano. É uma escola das mais perfeitas que eu conheço. E eu já estou em maçonaria há quase 50 anos. Maçonaria. Então, a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento do ser humano. E o que é mais importante de maçonaria é que ela é uma instituição não dogmática. Eu não sou obrigado. Aí todo mundo diz assim, faz pacto. Nós não fazemos pacto. Nós fazemos pacto com a gente mesmo. Nós mesmos. Então, o que acontece? É uma instituição que se prepara para melhorar o ser humano sem cobrar nada dele, com inteira liberdade. Meu irmão, você tem liberdade para fazer o que você faz. O que você quer fazer, você tem o livre-arbítrio. O demônio é uma coisa, eu diria, do passado. Os demônios mudaram de coisa. Eu poderia dizer que o celular é um demônio. Sim. Mas não, é um demônio. O celular é mais demoníaco que o celular. O celular é um demônio. Na hora que o celular acabar, o mundo vai acabar. Então vai acabar, porque todo mundo vive e roda em Parece que em função dele, né? Mas serve, mas é coisa boa. Muito bom. Maçonaria eu sempre digo, é uma das coisas mais perfeitas que o ser humano construiu. Escola maravilhosa. O venerável, que é conhecedor profundo de toda a maçonaria, não só a maçonaria ocidental, mas ele é mais gabaritado para falar. Eu sou suspeito para falar de maçonaria. Eu também sou afilhado de Hélio Viana, né? Vamos, o que o venerável As próprias acrescenta? condições para você ser maçom é de acreditar no ser supremo, então não tem dúvida. Ele está em Deus, né? Lógico. Que é no Deus, momento que desse você ser abre para um ser supremo, o grande arquiteto do universo, que é Deus, você abre para todas as religiões. Aí surgiu a polêmica com a Igreja Católica, porque era uma coisa que afrontava a Igreja Católica se nós aceitássemos todas as religiões. Todos eram bem-vindos. Então já queria aquele certo atrito. A Igreja Católica... Hoje nós somos aliados da Igreja Católica. A maioria das catedrais antigas foram construídas pelos maçons operativos. Né? Aqui, por sinal, nós temos a Igreja da Sé, a Igreja de Santo Sé, Antônio, todas elas têm um símbolo lá que eu já vi. com recursos da maçonaria. Ixi, rapaz, tu tá dizendo um negócio desse tem aí. emblema, mas Mas é verdade. Eu sei. Tem uns emblemas lá que eu já vi, na época da Inclusive, reforma. no madeirame usado na Igreja da Sé, tem as marcas lá do esquadro e o compasso. E a igreja sabe disso, fomos grandes aliados, mas por abrir para as religiões todas, somos abertos. Que inclusive é o símbolo da arquitetura, só não tem o G no meio. Há uma grande confusão entre a nossa igreja católica, não tem nada a ver do ponto de vista mais profundo religioso. Aquilo mais foi uma luta de poder. De poder. Poder, simplesmente poder. Nós nascemos, essa maçonaria que a gente chama maçonaria especulativa, nós nascemos quando a Igreja Católica começou a entrar num processo de decadência, com a abertura das novas religiões, com a grande reforma luterana. Os protestantes. Dali nós fomos culpados por isso. Então nos culparam, grande parte, não toda, mas grande parte da Igreja Católica nos culpou dessa como se nós fôssemos, nós a ordem, a maçonaria fosse o culpado por esse decréscimo da coisa. Então, e nada disso é verdade. Na verdade, não foi isso que fez. Nós nunca se meteu nisso. Quando viemos para o Brasil, que foi o movimento da Contra-Reforma, do movimento das grandes descobertas, que veio a Igreja Católica, que veio principalmente da Espanha, Portugal, que vieram para cá, a Igreja veio também. A Igreja veio, foi quem primeiro chegou no Brasil. Depois a Ordem chegou. A Ordem chegou o quê? Chegou uns 200 anos depois.
E aqui nós continuamos convivendo, de certa forma, pacificamente. Mas sempre essa culpa, essa pecha nos foi dada, que nós éramos responsáveis pelo decréscimo da igreja, que não tinha nada. Eu acho que vem também, irmão Pado, da abertura dos próprios espaços das lojas para que as outras igrejas ocupassem. Não é isso, venerável? Sim, e outra coisa, a maçonaria nunca se submeteu também, nem a reinados, nem a monarquias, nem a governos. A maçonaria sempre foi independente, sempre preservou os seus valores morais, valores éticos, sem se deixar abater, sem se deixar pressionar. É bom dizer que ela não Isso faz inimigos, entendeu? Com certeza. não tem qualquer influência política, não é isso? Não, se você Não pode observar, ter. todos os grandes ditadores, todas as grandes ditaduras, nós somos perseguidos por eles. E todos os movimentos de independência no mundo Ditadura, inteiro, né? Todos os Engraçado, governos, né? É. todos autoritários, quando terminamos, a primeira coisa que ele pegava era o maçom, E porque o todos os maçom era movimentos um homem de livre. independência, movimentos revolucionários que promovessem a liberdade, foram promovidos pela maçonaria. Então, isso É um landmark da gente, né? Liberdade, landmark, igualdade, igualdade, fraternidade, né? O pessoal disse, por exemplo, no período nazista, mataram muito Mataram muitos maçons. Muito maçom foi sacrificado, padres foram sacrificados. Regime comunista É verdade, também, né? Padres foram sacrificados, maçons, é tudo sacrificado. Certo? Na Revolução, no Estado Novo, as lojas foram fechadas. A única que ficou aberta foi a fecharam a Renascença. loja. A Renascença se manteve funcionando, as escondidas. Se você, mas na hora, ficou. todas as vezes que você vê a mudança dos sistemas que sai do processo de da libertação, da coisa, a maçonaria democracia, né? Vai ser perseguida. É A a gente primeira lutou que pela sofre. democracia, né? É a primeira que sofre. Inclusive, nesse fato aí, a gente foi excomungado. Não chegamos a ser excomungados, não foi? Excomungado. Continua A ainda. Inquisição. Continuamos ainda, então, A pessoal. Inquisição excomungado queimou aqui. muito. A Inquisição queimou muito, Eu maçons. pensava que a gente... Judeus, mações. Queimaram, muitos maçons foram queimados por causa da Os Inquisição. templários que tinham forte ligação com a maçonaria. entendeu? Eu pensava que nós tínhamos sido voltado aí. Não sei Ainda se não, desculpa, uma- Ainda estamos. Oh, meu A Deus do céu. bula aí, Então você vê, encíclica papal que ainda continua em vigor. Infelizmente. Quer dizer que tudo que é excomungado, nada é válido na igreja, então, né? Então o casamento aí também não tá válido, né? O casamento da gente aí. Eu vi um dia desse um cara falando que ele desafiava um maçom que pudesse ser católico. Ora, eu sou católico, eu faço parte do Ministério de Música da Igreja Católica e aquilo me deixou muito chateado, muito entristecido, porque para mim ele é um ignorante. Porque ele não está aqui e ele defende lá, diz que não existe a mínima possibilidade de um maçom ser católico. Quem fala essas coisas não conhece maçonaria, fala por ignorância. É ignorante. Todos aqueles caras que criticam a nossa instituição, eu não os condeno, eu acho eu também ignorantes. É ignorante, não conhece. Falta de E é muito conhecimento. fácil você jogar pedra naquilo que tu não conhece. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tem uma frase que tem, ninguém ama o que não conhece. Você tá entendendo? Ninguém ama o que não conhece. O cara que se tu não conhece, tu não pode gostar, tu termina não gostando. Agora, odiar o que não conhece... E a maçonaria, hoje em dia, ela tem CNPJ, tem endereço fixo, então não fazemos não nada tem nada escondido. escondido, não tem Na nada. verdade, não é mais escondida as coisas, né? Ela É secreta, não é não é nada de secreta, secreto. É discreto. É Ela discreta, é uma né? instituição discreta hoje. Tranquilo, você sabe tudo. Hoje em dia você vai pegar no YouTube e ver todas as... Vê o que tudo está sobre acontecendo. maçonaria. Ver os rituais. Essas respostas aí são voltadas à cunhada de vocês, viu? Tem nada a ver. Esse negócio, antigamente o casado, o maçom não poderia ser padrinho de ninguém, não recebia comunhão. Quer dizer, isso foi uma polêmica grande, desde a época do padroado, desde a confusão do padroado, que foi um histórico no Brasil interessante, isso que aconteceu, que nós tivemos esse problema. Porque a grande problema histórico da maçonaria com a igreja católica no Brasil é que a maçonaria queria um país laico, independente de igreja. E o Brasil sempre foi... A igreja católica, até pouco tempo, era a religião oficial do Brasil. No primeiro império do Brasil, império todinho. Só no Brasil República, que começou a República, que o Brasil passou a ser um Estado laico.
Quer dizer, independente de religião. Todo mundo, o Estado brasileiro protege todas, está na Constituição, está aqui o advogado, o direito de todo mundo exercer o culto que quiser, não tem esse problema nenhum. E a gente então, permite dentro de lá. Você vê desde a formação, então a nossa instituição permite isso. Você vê desde a formação das cidades brasileiras, e antigamente elas se formavam em torno de uma igreja. Toda a cidade se formava, tinha a matriz principal, uma praça principal, e as cidades Cresciam em cresciam torno em dela. torno da Da igreja. igreja, é isso mesmo. Porque toda cidade tem a igreja matriz. E quando tocava o sino, sabia que aquele horário, né? Era da igreja. Meu irmão Antônio Eusébio sabe disso também. Notificação Uma de outra, WhatsApp, uma né, outra gente? mágoa que a Igreja Católica tinha, da maçonaria, eu acho que não tem mais, hoje não tem mais, é que a maçonaria garantia aos os protestantes, os evangélicos, quando chegaram no Brasil, que eram escorraçados pela igreja, quem dava proteção para ele? Quem dava proteção para ele era a maçonaria. Reunia nos templos da maçonaria. Reunidos no tempo da maçonaria. Os povos eram Então, isso eram coisas que... E hoje as igrejas protestantes, elas não se coadunam, elas condenam veementemente a maçonaria. Mas hoje são nossos maiores adversários, são os neopentecostais. Só Esses lembrando que são nós maçonaria não é religião, não é isso, Antônio Eusébio? Não, de jeito nenhum. Tem alguma coisa a ver com religião, maçonaria? Não tem nada a ver. É porque talvez... Usamos os símbolos. Todos os nossos símbolos são cristãos. Mas só, não somos Por exemplo, você quer ver um negócio? Hitler dizia que a maçonaria era uma seita judaica, que se juntou com os comunistas. Então nós ele temos queria só acabar os cristãos, maçons judaico-cristãos. porque nós Nossos éramos símbolos, nossos judaico e templos, comunista. Judaico e Olha, comunista. Por isso, então veja você, há sempre uma conotação diferente de quem não conhece a instituição. Quem vai estudar maçonaria vai ver que é uma escola muito bonita, muito parecido os princípios maçônicos, que eu acho muito parecido com os estoicos. Era uma escola filosófica do século VI a.C. E tem muita coisa dos estoicos dentro da nossa instituição. As pessoas não gostam que as outras pensem, né? Se você pegar assim de uma maneira geral, Esse é não é não? É Então a maçonaria ela faz o cara raciocinar, pelo menos perguntar, né? Por que isso? Por que aquilo? Mas aquilo é certo? Ué, não eu fica, me perguntei. Toda a moral que é praticada hoje na maçonaria, ela vem de Platão. É. Basicamente isso, da República de Platão. Você falou uma coisa interessante, esse negócio de impedir das pessoas de pensarem. Você vê, o celular é um animal desse que quer te levar a não pensar. Todas as vezes que ele lança vem uma mensagem, diz, passa em frente. Como é que ele chama? Arrasta para o lado. Passa para lá. Não, passa adiante. Arrasta Passa pra adiante. cima. Passa Divulgue, adiante. vai. Quando você vê essas coisas, passa adiante, como que eu vou passar? Muitas das vezes tu está passando em Coisa que tu- verdade e tal. coisa que então, tu nem conhece. fake news, né, não na te vida, leva você a pensar. O ideal é que você não pense. Você está entendendo? Faça. O ideal é que você não pense. Para os outros que querem te comandar, que querem te governar, é que você não pense. E é isso que maçonaria é contra. Maçonaria dá o direito de você pensar. Você é livre para pensar. Pode pensar, pensa. E ela faz você pensar sobre você mesmo. E diga o que você pensa. Há uma Pensa sobre passagem, você, meu irmão. Exatamente isso, liberdade de pensar. Liberdade de pensar, isso nós nunca proibimos, a maçonaria sempre libertou isso. Por isso é que e isso é uma coisa que veio, o Antônio sabe disso, quando a maçonaria deixou de ser operativa, que ela começou a aceitar, já não era só pedreiros livres, que é o maçom, não. Começaram a vir outros homens Os intelectuais da época. intelectuais, de cultura ilibada, e começaram passaram a ser aceito pela gente. Então, esses homens, junto, trouxeram toda essa bagagem de conhecimento do iluminismo, período, né, do conhecimento da filosofia, e transformou nesse bojo, formou-se essa instituição que não tem nada a ver com religião. Que não tem nada a ver. Você falou aí em pedreiros livres, né, meu irmão? Tem muita gente que não sabe nem o significado da palavra maçom, que significa pedreiro, né? São os pedreiros. São pedreiros. Então, daí vem essa história dos pedreiros livres, né? Por isso, muita gente fala de maçonaria sem saber verdadeiramente o que é. E muitas das vezes até ofende, né?
ofende, fala de forma pejorativa e denigre Eu acho que a gente demais. ficaria falando aqui. Muito, tem muito tempo. assunto. O Pedreiro Livre, o Antônio Eusébio sabe, você também sabe, que por que Pedreiro Livre? O Pedreiro Livre é que no período feudal, os operários não podiam sair do seu De um feudo do pro seu, outro. De um feudo do seu pro feudo sem autorização do senhor feudal. O único que fazia isso, que podia fazer isso, era o Pedreiro Livre. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento técnico que era indispensável para você. Então, eles tiveram legislação que você podia sair para qualquer estado da Europa, os pedreiros podiam sair para construir, para trabalhar. Era o único. Tem até era um o filme único na Netflix, né? Da Catedral, se eu não me Catedral engano. do Mar. Catedral. Muito Ele bonito. é Como é o nome do muito... filme? Catedral, Uma é. série, Catedral do Mar? Catedral do Mar. É, do mar. É um filme espanhol, se eu não me engano, que fala sobre o Muito Pedreiro bom. Livre. Mas eu que já vi essa na muito Netflix. bom. Ainda não É. assisti. é Excelente. muito bom. Que Vocês estão fazendo propaganda para Netflix, não? Não, Não. mas se O podcast? quiser, o Asilo de Depois Mendicidade a gente agradece. Mas é isso mesmo, esse papo aqui é um papo bem informal que a gente vai levar agora toda semana para a sociedade ludovicense e para os irmãos que querem conhecer a loja maçônica, conhecer a maçonaria, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Entraste quando na maçonaria? 72, eu acho. 70. Eu entrei na faculdade de medicina em 1971, 72 eu tenho. Então, de 72 para cá, quando 30, quase 50 anos, né? E todo dia está aqui, quase todo dia. Todo dia. Eu vi o venerável falando uma vez, entrando em loja, né? Entrando em loja, que ele disse que... O Antônio Eusébio? O venerável, o Antônio Eusébio. Quando ele entra na loja, parece que ele disse assim, eu entro em outra dimensão, né? Então é ali, aí eu fiquei olhando assim, eu disse, realmente é. Parece que a gente Sente uma energia, sai Eu me sinto desse assim. mundo, né? Eu me sinto assim. Não é nada esotérico, não, mas quando a gente me dá uma relaxada e diz assim, não, cara, vou pensar agora sobre maçonaria, esquecer o que é que tem no E é mundo. incrível como fica fácil quando a gente entra no templo. É fácil, né? A gente passar realmente para aquela dimensão, porque é uma coisa tão energética e uma energia tão gostosa de se sentir que... Tu sabe uma coisa, Antônio que já viaja muito, eu também vou viajar. Eu acho um negócio mais interessante, mais agradável em maçonaria é quando você conhece um irmão que você nunca viu, que você se identifica como maçom os dois. Ah, mas é maravilhoso. Rapaz, é uma sensação, parece que você já é Conhece conhecido o cara muito... de muito tempo já. E você vê um cara que ele não tem nenhuma intenção de te prejudicar, de nada. Quer dizer, nasce uma afeição independente. Nós éramos estranhos, eu nunca tinha te visto indo hora para outra. Verdadeiramente uma irmandade. E conversamos, batendo papo, se aproximamos e pronto, e acaba. Tem uma coisa melhor do que isso, E o mano. cara te bota próximo da família Vambora, dele. chega é uma pra coisa- cá, vamos, e você espetacular. fica amigo. Eu já senti isso de Várias perto, vezes, bem de comigo perto. já aconteceu várias Eu vezes. gosto muito de sentir isso, é muito bom. De precisar, né? De precisar quando a gente precisa de alguma coisa. Tem vários fatos históricos que irmão que precisa estar numa cidade diferente. O Hélio, perdeu uma chave, Você não não sei vai o ficar que. desamparado nunca. O Hélio Nunca. era meu padrinho, né? Inclusive também tenho orgulho e faço questão de nunca manchar o nome dele por ter me indicado, né? Mas existem histórias de Hélio que são, assim, icônicas. A mais icônica que eu me lembro é que uma pessoa foi mordida de cobra. Se eu tiver errado aí, venerável, você conhece essa história? Eu acho que todo mundo que faz parte dessa loja aqui, que conheceu o Hélio Viana, conhece essa história. Que ele conseguiu, através do rádio amador dele, Seu vacilo. mover um avião da FAB de São Paulo para trazer o soro antiofídico para uma pessoa aqui no Maranhão. é verdade. Meu amigo, de um Grandeza, né? de um dispensar de tempo Ele era assim. enorme. Ele né? era assim. Ele É era porque assim. o tempo é um negócio precioso, né? É o E mais quando você precioso dedica de o hoje. tempo para Olha ajudar tudo, uma irmão. pessoa, um irmão, E uma quando pessoa. era citado isso na presença dele, ele sempre dava um jeito de minimizar a situação. né? Foi bem assim. Tal. Larga isso de mão, deixa isso pra lá. Como é o maçom, né? Que o que tua mão direita faz, que a esquerda não saiba, ou coisa né? É princípio bíblico isso. Eu acho o seguinte,
eu queria que o primeiro, como Antônio Eusébio, que é o venerável da loja, tecesse algumas palavras finais em relação a esse primeiro podcast, que primeiramente pedir desculpa em meu nome aqui, essas brincadeiras, mas eu acho que assim, tem que ser bem formal e tem que ser muito legal. E tem que ser agradável, informações que foram dadas à sociedade, mas eu queria que o venerável tecesse algumas palavras sobre o podcast e o que é que a espera achei maravilhoso, achei sensacional e acho que não vai parar por aqui, vamos continuar. Tá? E é uma forma de divulgar as nossas atividades da maçonaria, o que nós estamos fazendo, o que vamos fazer, o que nós podemos ajudar a sociedade, a humanidade como um todo. E é isso aí. Meu irmão orador também. Não, eu acho que é um momento inovador, né? É uma loja idosa, mas um espírito jovem, simplesmente antenado na realidade da comunicação atual. Acho que é um espaço maravilhoso para a gente discutir maçonaria, inclusive. E é isso que nós precisamos discutir, levar para o povo informação a respeito da ordem, o que nós estamos fazendo. O que se faz aqui na loja, o que nós trabalhamos, o nosso trabalho, com a nossa função como cidadão, essa preocupação nossa de construir cidadania, que isso é uma das grandes preocupações da nossa instituição. E aí convidar as outras lojas, convidar os irmãos das outras lojas a participar, a vir aqui conversar com a gente. Eu fico muito satisfeito. É a primeira vez que eu participo de uma mesa redonda dessa, né? Mas é gostoso, é agradável. Vamos falar dos teus livros. Eu gosto dos teus contos, meu irmão. Eu gosto dos teus contos. Ele não é a primeira vez, estou meio enrolado assim. Tudo bem, mas vamos para frente, vida que segue. Grande Ernesto. É isso aí. Eu também quero agradecer e eu espero que o podcast não pare, Paulo. Nós vamos trazer aqui pessoas de diversas áreas, vamos trazer maçons, vamos trazer autoridades para a gente conversar com eles, entrevistá-los, mostrar sobre o asilo. Eu acho que um dos principais objetivos aqui também é falar sobre esse trabalho. Esse trabalho é muito importante e não para por aqui não, né? Você como que está na frente do asilo aí, você sabe que o trabalho não é só esse. Não é só coletar ajuda e botar aqui dentro para sustentar um bando de velho aqui, não. Vai além disso. Vai uma responsabilidade social que ultrapassa qualquer limite aí que a gente possa imaginar. Então, eu espero que o podcast não pare e que a gente continue e que seja produtivo, né, venerável? Com certeza. Vamos lá, vamos levar para frente. E você? O que você espera? Rapaz, eu espero isso e um pouco mais. Existe aqui uma determinação da loja, da diretoria da loja, que isso aqui seja útil. Que seja útil à sociedade, é o que é mais importante. Claro. E que seja útil ao asilo, que é mais importante. E com certeza todos os irmãos que pertencem aqui à loja estão aqui convidados a participar, de criar seus quadros. Nós teremos quadros médicos falando sobre a medicina para o idoso. Teremos quadros jurídicos falando aqui para a gente conversar sobre a realidade jurídica do país, sobre o idoso também, sobre o idoso. Os benefícios que os idosos têm, que não têm, como ele deve ser amparado pela justiça, pelos advogados. Então vamos ter, numa seara aqui, nós vamos abranger tudo sobre que seja importante, que seja que beneficie o idoso, o asilo, a loja e a maçonaria. É isso mesmo. Obrigado. Então, obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima, hein? Obrigado. Deu certo?